Preciso te atualizar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares chegou a contar que teve ofertas de 35 milhões de euros para a venda de 3 atletas. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a CBF, que cogita, para o ano que vem, implantar o impedimento semiautomático, aquela tecnologia utilizada para avaliar lances de impedimento, reproduzindo o que se faz na Europa. O grande problema é o custo, R$100 mil por partida ou 38 milhões de reais por edição de Brasileirão. Agora de falar sobre o São Paulo, você sabia que o tricolor recusou 226 milhões de reais em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente: segurei pela final da Copa do Brasil, poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os 3 acabaram se machucando e tive que assumir o déficit, fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20
e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre o São Paulo e a renovação de contrato de Alan Franco, em que pé está. Vale a lembrança de que restam apenas 4 dias para que o São Paulo estenda o contrato do atleta sem correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele entra nos últimos 6 meses de contrato, ou seja, já pode assinar esse pré-contrato, que permitiria a ele sair de graça do tricolor no fim dessa temporada, se mudando para um outro time a partir do ano que vem. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente Júlio Casares para entender o que trava essa negociação. Abre aspas para o presidente: estamos ajustando as coisas, demora mesmo. Tenho esperança de que vamos renovar, até porque temos um caminho, afirmou o presidente Júlio Casares. É importante contar que esse otimismo do Júlio não é de agora. Já havia conversado, por exemplo, no mês passado, e ele mantinha esse discurso de que vai acontecer. Mas outras pessoas dentro do departamento de futebol do São Paulo não olham pelo mesmo sentido, nem no mesmo caminho. Entendem que o Alan Franco tem adiado a resposta, criado uma série de dificuldades para estar agora, a 6 meses do fim do contrato, e, por consequência, disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Palmeiras e Cruzeiro já sinalizaram ao atleta, e não ao São Paulo, a intenção de assinar esse acordo prévio, para que ele se torne reforço no ano que vem. A questão financeira é hoje o grande impeditivo. O Alan Franco quer ter o maior salário entre zagueiros do São Paulo. Há também uma pendência com empresários do atleta, ainda da sua chegada ao São Paulo. Ele havia sido contratado de um time americano por $300 mil. Só para completar sobre o tricolor, Bobadilla foi multado pela Conmebol em em $15 mil pela acusação de xenofobia na partida contra o Tajeres. Ele se referiu ao Navarro, jogador do clube argentino, como venezuelano morto de fome. O caso deu uma confusão, Bobadilla chegou a ser levado para uma delegacia e a Conmebol aplicou essa brilhante multa, obviamente que eu estou sendo irônico, de $15 mil. Quero te contar agora tudo o que eu sei sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho.
Nessa terça-feira, o São Paulo foi comunicado pelo Sassuolo que não aceitou a proposta de empréstimo do tricolor. O São Paulo promete uma nova oferta, mas há uma divergência dentro do próprio São Paulo. As pessoas do CT da Barra Funda, onde atua o departamento de futebol, gostariam de contar com o Juan a qualquer custo, ainda que o empréstimo próximo tivesse a obrigação de compra, no valor de 4.200.000 euros. No Morumbi, onde ficam os demais diretores, esse valor é tratado como um grande absurdo. Qual a lógica de comprar o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento enquanto esteve emprestado no São Paulo, levando em consideração que o tricolor acaba de vender o Alves, que é um meia atacante de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. De fato, não faz o menor sentido. Mas, na Barra Funda, existe uma insistência para que esse negócio aconteça. O que eu posso contar para vocês é que a tendência é que o São Paulo só aceite fechar com o Sassuolo se o clube italiano aceitar um empréstimo longo de pelo menos um ano sem obrigação de compra, com metas estipuladas e precisariam ser metas bastante difíceis, como por exemplo metade das partidas da temporada como titular. Só para completar, é importantíssimo lembrar que o Juan vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão, há necessidade de um procedimento para abrir o joelho e entender as condições. Mas isso vai demandar tempo, o que torna a contratação do atleta ainda mais complexa. Confesso que não consigo entender a insistência dos homens do departamento de futebol e não a comissão técnica na manutenção do Juan. Qual o São Paulo desistiu mesmo do Thiago Mendes ou ainda está havendo negociação? Israel, não tem negociação nesse momento e só vai existir se o Thiago Mendes voltar atrás e recuar bastante na pedida dele. Hoje, o Thiago Mendes quer mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o São Paulo alega não ter capacidade de investir tudo isso num volante com 33 anos de idade. Se o Thiago ligar para o São Paulo e falar, pessoal, mudei de ideia, topo fechar por 500, eu acho que dá conversa. Pessoal, mudei de ideia, quero 750. O pessoal do São Paulo vai falar, ó, continua fora da nossa realidade. Perguntando sobre contratações no São Paulo, o São Paulo está atrás de 2 atacantes e um volante. Meio campista, né? Deixa eu só explicar rapidinho sobre o Juan. Na manhã dessa terça-feira, o Sassuolo avisou ao São Paulo que não tinha mais negociação, que eles tinham recusado. Só que, e essa informação é importante, vou dar até nomes aos bois, o Carlos Belmonte e o Rui Costa, que são os homens do futebol do São Paulo, querem muito a continuidade do Juan. Eles entendem que o Juan é um bom acréscimo, que seria importante a manutenção deles. O pessoal no Morumbi entende um grande absurdo pagar 4.200.000 euros num zagueiro de 25 anos de idade, levando em consideração que o São Paulo acabou de vender o Matheus Alves, que é um meia de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Juan ainda vai precisar passar por uma cirurgia no joelho, que ninguém sabe quanto tempo ele vai precisar para voltar. É uma lesão que você precisa abrir para entender a gravidade. Até por isso, a determinação que foi mandada para o Departamento de Futebol de São Paulo vocês só vão fazer proposta para o Sassuolo de empréstimo longo e sem obrigação de compra. Só vai virar compra se alguma meta bem difícil for batida, porque a ideia do Departamento de Futebol de São Paulo era enviar uma proposta de empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra em meta fácil, meta acessível. Houve a determinação do Morumbi para que isso não fosse feito, para que a obrigação de compra fosse complicada e difícil de bater, tá? Então esse é um bastidorzinho que eu queria contar para vocês. Boa noite, Nicola, você tem notícias do meu tricolor paulista? Expliquei agora há pouco a questão do Juan. Que mais que eu posso contar para vocês? Sobre os reforços do São Paulo. Alguns nomes a gente pode descartar. Rigoni não está sendo nem analisado. Falaram também em Renier, jogador do Real Madrid, fora de cogitação. Falaram em Lincoln, meia que já foi do Red Bull Bragantino, hoje pertence a um clube turco. Outro nome sem especulação, não há negociação com qualquer um desses atletas, tá bom? Boa noite, Nicola. Com a chegada do Crespo, o São Paulo não deve mais contratar reforços nessa janela? Sim, deve. Vai contratar pelo menos 3, 2 atacantes de lado de campo e também o meio-campista. Se o Juan de fato não ficar, o São Paulo ainda vai buscar mais um zagueiro. Mas em todos os casos, atletas baratos, de graça, e que não exista necessidade de investimento muito grande, tá bom? Boa noite, Nicola. Tem coisas boas do São Paulo? Boa. Deixa eu só explicar uma coisa rápida, pessoal. Na segunda-feira, a Polícia Civil finalizou o relatório do inquérito do caso Vaidebet, né?
E especialmente o SPT, acho que o SPT foi o primeiro a conseguir ter acesso a todo esse inquérito gigante e chegou a citar o São Paulo como um dos clubes envolvidos na negociação e com possível ligação com o crime organizado, com uma facção criminosa que é a mais atuante em São Paulo e também no Brasil. Até o São Paulo levou um baita susto quando viu o nome do clube atrelado a essa facção criminosa que tem bastante atuação no Corinthians, especialmente desde a chegada do Augusto Melo. Eu fui perguntar para o São Paulo do que se tratava e o que eu ouvi foi, cara, nem a gente sabe. A gente imagina que possa ter alguma coisa a ver com a negociação do Juan, jogo atacante. Vocês lembram do Juan, que veio do União Barbarense e foi vendido no ano passado para o Southampton? Mas o próprio São Paulo não tinha a convicção disso. Aí eu entrei em contato com o Dr. Tiago, que é o delegado que cuidou de toda a investigação. E ele falou, Nicola, o São Paulo não está sob suspeita de nada, não tem envolvimento do São Paulo. O nome do São Paulo só foi citado nesse relatório porque o São Paulo contratou um jogador que tinha como empresário a UJ. Foi o período em que a UJ representava o Juan, e ele era jogador do Barbarense e virou jogador do São Paulo. E aí, essa UJ é uma empresa que recebeu dinheiro do Corinthians através do caso Vai de Bet. E a UJ já havia sido citada no ano passado, num depoimento do Vinícius Gritzbach, aquele que foi assassinado lá no aeroporto, e que já operou para esse crime organizado, enfim. Mas o São Paulo não tem culpa de nada, não tem responsabilidade de nada, é bom que a gente coloque isso, tá bom? Quer saber se é verdade que o São Paulo está negociando com o volante Souza, ex-Vasco? Cara, não me parece fazer nenhum sentido. O Souza foi pro Vasco e não conseguiu performar. O Vasco acabou por rescindir o contrato dele depois de um 2025 horroroso. Não tem nenhuma lógica você contratar um volante que fracassou, como fracassou no Vasco da Gama, tá bom? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu ver se eu consigo mais alguma. Já falei sobre o Juan, já falei sobre reforços. Outro dia me perguntaram se existia alguma chance de Adidas virar nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. Nenhuma chance, tá? Boa noite, Nicola. Tem novidade sobre o grego Marinax no São Paulo? Ô Zé, vai haver acordo, tá? Vai haver acordo. A única coisa que eu preciso contar para vocês é que houve a necessidade de uma mudança radical nas condições do contrato, tá? Só para entender, o São Paulo e o Marinax haviam adotado um modelo de negócio, mas depois eles perceberam que esse é um enorme tiro no pé. Então houve a necessidade de uma readequação. Os caras estão trocando todo o mote, não sei qual é a palavra correta, mas eles estão trocando toda essa... Eles precisaram criar um outro instrumento de negócio para que essa parceria entre São Paulo e Marinax possa ser colocado no papel sem confrontar o estatuto do clube. E é só para lembrar que é uma parceria inédita, né? É um gringo se tornando sócio do São Paulo em relação às categorias de base. Então o São Paulo vai repassar um percentual das ações de Cotia. Essas ações hoje nem existem. Como é que isso ia ser feito sem a jurisprudência, sem um outro caso parecido, tá? Por isso o São Paulo e o Marinax perderam tempo, mas a promessa é de que no segundo semestre vai estar tudo formalizado, tá bom? Fala, rapaziada boa. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, as últimas atualizações do Tricolor Paulista. E detalhe, se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto e se inscreva no canal para ajudar a fortalecer o nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeos diariamente do Tricolor Paulista para você, todos os dias, combinado? Então, rapaziada, pedi para você fazer essa moral pra gente aí. Lembrar também que você pode pegar esse link do canal aí, né, do vídeo, e espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, mandar pra família, mandar pros amigos, para que mais torcedores do Tricolor podem ficar super antenados nas últimas notícias do São Paulo. E notícias atualizadas, claro. Valeu? Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.